Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. O século XX foi palco de duas grandes guerras. E, exatamente no momento do parênteses delas, em 1930, Eduard Bach surge e apresenta os Florais de Bach. Algo que poderia e acabou sendo uma reformulação dos processos e das mudanças das concepções da emotividade e do desenvolvimento das emoções em todo o mundo. Pós Segunda Guerra Mundial, algo que marcou bastante foram exatamente os desequilíbrios emocionais oriundos de uma guerra que deu sequelas para todos. Bem verdade, é sabido que daí surge neurose de guerra, transtorno de estresse pós-traumático. E, por sua vez, nos próprios Estados Unidos, começam a surgir novas concepções terapêuticas. A psicanálise é questionada, passa-se a ter uma visão com Abraham Maslow, uma visão mais humanista. Todas as concepções dos frankfurtianos e uma nova abordagem humanista é a condição sine qua non para o novo mundo que estava se preparando para adentrar no século XXI. E é óbvio, isso permitiu também alguns cortes epistemológicos, cortes e mudanças da visão da cientificidade, da emotividade, mover para fora, isso são emoções. As emoções, elas foram estudadas em verdade no século XIX, por Charles Darwin. Porque Charles Darwin, exatamente, além de ter tornado-se famoso e clássico pela evolução das espécies, ele escreveu a expressão das emoções do homem do homem e dos animais. Isto fez com que pela primeira vez nós pudéssemos diferenciar e perceber o primeiro passo de uma longa caminhada em termos do interior do homem, dentro da concepção, digamos assim, neurocientífica dentro do contexto social. E para falar de florais da vida, numa abordagem mais evoluída de todas as essências florais, porque Pierre Levy dizia que o grande problema da humanidade, eu digo que a grande solução é a sua galopência na episteme, ou seja, o conhecimento muda. Alguém como Eduard Bach, em 1930, fortalecido após a Segunda Guerra Mundial, exatamente porque houve uma nova abordagem humanista, uma nova abordagem da visão psicoespiritual do mundo. Os Estados Unidos passam através de Esalen e de todas as suas concepções, com a visão de Erich Fromm voltado ao zen budismo, certo? Tudo isso levou a nova abordagem, uma nova característica do ser. Por que eu digo isso? Porque o século XIX e início do século XX, antes da Segunda Guerra, era bastante cartesiano e positivista. Eduard Bach teve fortalecimento depois da Segunda Guerra Mundial. E no século XXI, nós estamos aqui para falar com Sandra Espírito. Isso mesmo, mais uma vez, obrigada pelo convite maravilhoso. Agradeço. Ela que está aqui conosco, essa pessoa boníssima, belíssima, elegantíssima, obrigada, que tive a oportunidade de entrevistá-la nos primórdios do nosso trabalho com este programa. Sandra Espírito, diga-nos em verdade qual é a grande diferença e qual é esse processo evolutivo do Florais da Vida em relação aos florais primordiais de Eduardo Bach, ou mesmo os florais californianos, ou mesmos os florais de Minas Gerais. Sim, perfeito. Então, Dr. Bach, né, o grande mestre e pai de todos os sistemas florais, independente da época que surgiram e que surgirão ainda, eu aceito ele como o grande pai dos florais. Ele nos deixou um grande presente, que é essa revelação que as plantas podem nos trazer através de suas vibrações. Os florais da vida,
e assim como outros florais, são florais que vêm apenas complementar o grande legado do Dr. Bach. Ele deixou-nos um presente com 40 essências, 38, né, mais o Rescue, na verdade 39. E hoje nós temos mais de 300 sistemas florais polvilhando aí, aparecendo em todo o redor do mundo. No Brasil, o Brasil é uma riqueza sem fim, né, de natureza, de energia. E aí surge numa época muito especial que eu nunca, jamais tive a ousadia sequer de pensar em produzir uma essência floral. Eu sempre trabalhei com óleos essenciais, com aromaterapia, mas as minhas idas à floresta amazônica, pesquisar as essências dos óleos essenciais, os óleos, né, eu me vi em contato muito direto com o coração da floresta. Fui várias vezes, daí começou a vir o chamado de trabalhar com as sementes e com algumas plantas especiais, algumas flores especiais da própria floresta amazônica, e depois foi surgindo de outros lugares especiais do Brasil. Então esse chamado se deu no momento também de muita apreensão, assim como o Dr. Bach passava por momentos de guerra. O momento que eu estava na floresta amazônica, estava tendo muitos ataques de invasores de mata, serralheiros. Estava uma situação muito complexa naquele momento. Isso foi em 2003. Né? E isso estava gerando uma série de conflitos emocionais. Foi assim que surgiu a primeira essência floral lá, que eu fui intuída de realizar, chama Flor de Cristo, que é uma planta característica da floresta amazônica, tem muito na floresta, e que ela realmente traz a esperança, a fé, essa conexão de novo com o divino, a certeza de que todo mundo está protegido, e que por pior que seja o momento que cada um esteja passando, sempre tem lá no fundo do túnel uma luz que vai iluminar e que vai retirar a pessoa desse pânico, dessa agonia que estava acontecendo na época. E foi assim que surgiu o Florais da Vida. Agora me diga uma coisa, você me falou da experiência na Amazônia. Na Amazônia, sim. Você acha que o Florais de Bach, ele nasceu de uma forma assim, osmótica, por imã, por um processo xamânico? Existe alguma ligação com a pagelança? Porque você sabe muito bem que a floresta amazônica, ela na verdade, ela é muito panteísta. Sim. Ou seja, a relação que existe daqueles que vivem com a natureza, que Deus está no contexto da natureza. Existe uma visão xamânica, né? Sim, eu acredito nisso, apesar de não ter relatos escritos que comprovem a relação dos florais de Bach ou do próprio Dr. Bach com mentores ou com orientações ou com a própria prática xamânica que ele fazia ou não, mas esses seres da natureza ou essas culturas, vamos não chamar seres, vamos chamar cultura, né, ligados à natureza tão fortemente como os incas, né, com os índios mesmo, enfim, toda essa relação forte, ela influencia com certeza todas as pessoas que se disponibilizam a serem instrumentos para que essas terapêuticas se instalem no planeta. Agora diga-me uma coisa, quais são os benefícios já viáveis, existidos e aplicáveis dos florais da vida? Pois é. O que o faz diferente? A diferença é, primeiro, trabalhar com uma energia condensada que é a semente, né? Então, uma pequenina semente, ela gera uma árvore imensa, enorme. Então, é uma bolotinha pequena, um grão de feijãozinho, né? Ele vai, com o tempo, ele vai se transformar numa árvore imensa. Então, isso é a comprovação de que a semente, ela carrega uma energia vital imensa, condensada da própria vida. Essa energia de vida tão condensada, ela vai ser recolocada
no organismo sutil do ser humano que utilizar os florais que foram feitos das sementes, né? Então, é uma energia de vida que é instalada novamente no indivíduo para ele resgatar aquele potencial que ele perdeu em algum momento por uma dificuldade, por um trauma, por um momento difícil da vida e que acabou diminuindo essa energia vital. Então é essa energia que vai ser reposta. Além das sementes, também trabalhamos com energia de outras espécies, outras partes da planta, como por exemplo a própria folha ou a própria flor, né? Mas de lugares sagrados, lugares condensados de muita energia, que é a própria floresta amazônica. E outros lugares que também estão protegidos com essa energia pura, né? Então tudo isso é transferido para cada gotinha desse floral. Tem uma outra essência que eu quero relatar aqui, que é uma experiência fantástica, que ajudou muitas pessoas, crianças, idosos, adolescentes, que é o floral de macacarecuia. Macacarecuia é uma árvore que vive na floresta, ela vive imersa na água durante 6 meses, e os outros 6 meses ela ressurge, né? A água baixa, né? E ela então ressurge com maior aparência para que nós possamos vê-la. Então, são árvores centenárias, são árvores que têm ali, sabe, 200, 300, 500 anos, uma fortaleza imensa, né? É uma casca poderosa, grossa, que fica recebendo a água que bate nela e que ela se vai contorcendo. Cada árvore, ela tem uma forma, até uma forma assustadora. Assustadora. Macabra. Assustadora. Aparecem uns olhos, aparece uns perfis assim, né? Porque a água vai mexendo e vai moldando essa escultura desse tronco. E é uma árvore que veio ali e tem uma flor maravilhosamente linda, amarela, que explode de uma maneira assim absurda, né? E o que essa árvore nos ensina? A dissolver todos os tipos de fantasmas e traumas e síndrome de pânico que uma pessoa possa estar carregando, né? Então é uma essência divina, tem tirado pessoas do fundo do poço, aquelas pessoas que estão com vontade de ideias de suicídio, que a vida já acabou, que não tem mais sentido, né? Aí vem as gotinhas simples da macacarecuia para devolver, sabe, à tona a vida, né, desse indivíduo. E então isso é um grande presente. A gente não tem ideia do potencial que são os florais, né, na Agora vida diga-me uma das pessoas. coisa, você falou de trauma é ferida. Ferida da alma. Exatamente. Você acha que quando você vai trabalhar o processo das emoções, sim, porque as emoções você não elimina, sim, não é? As emoções você vai administrá-las, vai criar um processo de gestão. Isso. Você acha que os florais da vida e todo esse contexto que você trabalha nos traumas, nas feridas da alma, elas são fortalecidas exatamente porque as pessoas vão buscar na natureza sementes que vão gerar frutos para dar fortalecimento ao desequilíbrio interno das pessoas? Sim. Porque você citou o caso da árvore aí, que é igual a chumaré. O chumaré é 6 meses homem, 6 meses mulher. Sim. No caso, ela é 6 meses submersa. E a água está submersa e 6 meses que ela está para que nós possamos vê-la. E a água ali representa as emoções, né? Então, no caso da macacarecuia, mas tem as outras essências também, e cadê que eu lembrei dela para dizer, porque ela é espetacular, né? Então, lógico, quando a pessoa procura, ela está no seu limite, então ela está buscando aí uma força que vai tirá-la dessa agonia. E isso, o campo está aberto. Quando a pessoa não tem essa consciência que ela pode mudar e que ela está resistindo, tem uma resistência, logicamente o floral vai ter ali uma barreira para que ele possa atuar. Mas mesmo assim demora um pouco mais, mas com certeza ele dilui. O Dr. Baixa dizia que era para a gente enxergar a doença como né, ou a dificuldade como um bloco de gelo, né? E o floral como um sol.
né? Então o sol, né, ia derreter aos poucos esse bloco de gelo que em contato com a essência floral ia se diluir. Então, lógico, cada um tem o tamanho do bloco de gelo que quer carregar, né? Então vai lá, gotinha de sol até derreter toda esse A Organização gelo. Mundial de Saúde diz que doença é o completo falta de bem-estar físico, mental e social. Lê de engano, porque a visão das terapêuticas orientais, né? Porque normalmente nós falamos terapias complementares, mas eu acho que não existe terapia complementar. Existe a medicina, não uma medicina. Existe a medicina tibetana, existe a medicina dos florais, existe a medicina psíquica da psicanálise, existe a medicina psíquica de Lowen, de Reich, de Osho, assim sucessivamente. Você acha que dentro desse contexto, dentro dessa vivência sua, principalmente partindo da premissa da ideia, da visão oriental, de que doença é desobediência e, por sua vez, saúde é obediência. Quando nós pegamos os florais da vida e usamos obedecendo às leis da natureza, né? Que são as leis universais, as leis cósmicas, nós estamos, em verdade, devolvendo o homem ao lugar dele, ou seja, o contexto geral do universo. Sim, ao equilíbrio, que isso é a busca, né, da harmonia, o respeito. Hoje em dia o homem esqueceu, ele já não tem mais uma planta dentro de casa, né? Ele arranca as árvores do seu jardim para fazer um prédio. Então esse contato, o floral é a possibilidade da gente resgatar e fazer uma reverência de humildade do quanto a natureza pode nos oferecer. Né? Então é uma chance de devolver sim o homem aonde ele deveria nunca ter saído, né? Que é essa relação direta da natureza, que a natureza tem tudo. Tem o alimento, tem o vestuário e tem os medicamentos. Não só do corpo, mas principalmente como da alma. Né? Historicamente o homem saiu da Mesopotâmia para todo o contexto da atualidade. Ele exatamente no Egito, né, ele precisava do Rio Nilo, ele precisava da natureza. Sim. O rio, todo o contexto da China, exatamente os 5 elementos. Sim. E todo o contexto da criação, da relação do homem com o macrocosmo e ele como microcosmo, surgiu dessa relação panteísta, ou seja, o Deus está na natureza e ele tem a relação do universo. Mas você falou uma coisa interessante. O caos cria o cosmos. Já dizia a teoria do Big Bang. E é aí que eu te pergunto, você falou e comparou que exatamente o Dr. Bach estava com sequelas exatamente de conflitos e também crises, porque ele estava, primeiro, a quebra da Bolsa de Nova York, segundo, ele estava entre 2 guerras, e exatamente dizia todo um contexto de reformulação da União Soviética, o surgimento de 2 visões, o socialismo e o capitalismo, que a visão liberal se debatiam. E foi isso que aflorou a criar todo um contexto de florais de Bach para dar o processo de homeostase, de equilíbrio. E você me falou que em 2003 você estava lá tendo também um choque de egrégoras muito grande, em que aquelas pessoas que estão no contexto da natureza e ali vivem, estavam sendo invadidas para exatamente estavam sendo sua concepção de homeostase social, ou seja, seu equilíbrio. Sim. Nos fale disso. Sim. Da época? Sim, o que é que você acha que foi aflorado naquela época? Os conflitos levaram para que você percebesse a importância de trabalhar o processo de desemotividade daquelas pessoas através dos florais da vida. Os florais da vida, então. Os florais nasceram na floresta, né? Que foi uma forma de até de mostrar às pessoas da cidade, da região onde eu estava, que é onde eu... Que motiva que elas, em termos de emoções, estavam desequilibradas. Desequilibradas. Do contexto que estava construído. Tendo medos, enfim, foi uma época muito perigosa, muito perigosa. Eu mesma falei, meu Deus, será que eu vou voltar para São Paulo? Né? Porque nós ficamos sem gasolina, sem alimento, foi bem traumático, foi uma época bem complicada, né, na região lá, é uma pequena ilha, né, a uns 600 quilômetros de Manaus, chamada Silves. É uma loca?
é uma cidade. Nossa, é não é uma Maloca, cidade, não, é uma cidade, uma das mais antigas da Amazônia, né? Acho que 1560, alguma coisa assim, ela foi. 60 anos só 60 existia o anos Brasil, né? só, O Brasil e os só existia faz 60 isso, anos. e os portugueses conseguiram chegar até essa ilha e colocou o nome de Silves, que é uma cidade também de Portugal, né? Então, enfim, essa é outra história. E aí, o que tinha lá? Uma carecuia para tirar, né? Esse pânico, o flor de Cristo, né? A castanha, né? O floral da castanheira, que trabalha toda o digerir do processo mental, né? Que as pessoas entram em confusão. Então, o que foi mostrado? Nós estamos tendo tudo ao nosso redor que nós precisamos para nos realinhar. Né? Então esse foi o grande ensinamento. Olha ao seu redor, né? O homem da Amazônia, o homem de São Paulo, o homem da Bahia, o homem do Rio Grande do Sul, tudo ao seu redor. A natureza está aqui. Comece a olhar, comece a perceber o que essa planta pode me fazer, o que ela pode me trazer de benefício, né? No meu ponto de vista foi esse ensinamento que veio na época, né? E eu fiz os florais, né? Entramos em contato com a natureza naquela época, de uma maneira muito respeitosa, com muita humildade. Usamos os florais, oferecemos os florais para as pessoas da comunidade também, algumas tomaram, né? O resultado foi muito satisfatório e aí eles vieram para cá e daí nasceu o sistema de florais da vida. Foi assim. Estamos aqui terminando de conversar com Sandra Spiri. E ela falou-nos exatamente sobre florais da vida. A saída da Doxa para a episteme, ou seja, da opinião para a ciência, é um passo longo, como dizia Aristóteles, que era o nome de Platão. Então é óbvio e ululante, plagiando Nelson Rodrigues, que ela aqui colocou-nos que é o primeiro passo de uma longa caminhada, como dizia Laozi, foi dado por Eduardo Bach. E hoje, baseado nessas premissas iniciais, ela desenvolveu Florais da Vida. Sandra, deixa-nos aqui as suas considerações finais para que as pessoas possam ter, inclusive, se precisa se preocupar que nossos caracteres estão aí, mostrando seus telefones e tal. Inclusive, você vai realizar um curso, né? Isso na mesmo. Livraria Terceiro Milênio, no Rio Vermelho, na cidade de Salvador. Isso mesmo, palestras e um curso aprofundado, apresentando todas as essências, o que ela serve fisicamente, emocionalmente, como usar, qual a missão de cada uma, como que o ser humano pode se beneficiar do uso dessas essências. E assim, o meu desejo seria que as pessoas não tivessem o preconceito de utilizar os florais. Né? Porque quando você fala florais, as pessoas assim, nossa, mas gotinhas de flores, de planta, mas será que funciona? Será que dá certo? Né? Então experimente, procure um profissional habilitado, capacitado, que possa indicar aquele sistema que ele estudou, florais da vida, florais de Bach, californiano, Saint Germain, não importa, né? São todos irmãos, né? Unidos para trazer o equilíbrio para o homem, não importa o sistema floral. Eu tenho a minha contribuição, feita com muito carinho, mas respeito todos os outros sistemas que foram também os que me deram a base para chegar até onde eu cheguei com os florais. E que as pessoas possam ter essa oportunidade de evolução espiritual, de crescimento, de tranquilidade emocional, de autoconhecimento, de transmutação com as essências florais. Não tem contraindicações, né? O melhor de tudo, não tem contraindicações, não é um medicamento, a gente chama, entre aspas, de remédio da alma, né? Mas são substâncias vibracionais que traz todo um contexto, né, da própria natureza em forma de gotinhas, mas essas gotinhas são potentes e são capazes de transformar realmente o ser humano. Esse é o meu desejo. É isso aí, ouvimos aqui a Sandra Spiri, como sempre, o Márcio e a Jussara aqui da Livraria Terceiro Milênio, que os caracteres estão aparecendo aí, essas pessoas que são nossos parceiros
e estão sempre apoiando-nos, não somente na atividade aqui do nosso portal, como também nos nossos congressos, nos nossos seminários, nas nossas palestras. Eles estão sendo, digamos assim, pioneiros, né? Trazendo essa nova visão dos florais da vida. E como disse-nos, aqui faço minhas palavras de Santo Espírito, vamos deixar o preconceito antes do conceito e vamos passar a ter conceitos novos, ter uma nova abordagem, porque ela está apresentando o novo, o NEO. Uma visão nova dos florais e está dando condições para que nós possamos observar a nossa vida e possamos perceber que seja, como ela falou, os florais de Saint-Germain, os florais californianos, de Minas Gerais, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de onde for, o objetivo maior dele é uma coisa somente: a vida e o desenvolvimento dela para o bem equilíbrio do espírito e da humanidade. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Abraham Maslow, numa visão mais humanista, todas as concepções dos frankfurtianos e uma nova abordagem humanista é a condição sine qua non para o novo mundo que estava se preparando para adentrar no século XXI. E é óbvio, isso permitiu também alguns cortes epistemológicos, cortes e mudanças da visão da cientificidade, da emotividade, mover para fora, isso são emoções. As emoções, elas foram estudadas em verdade no século XIX, por Charles Darwin. Porque Charles Darwin, exatamente, além de ter tornado-se famoso, sendo uma reformulação dos processos e das mudanças das concepções da emotividade e do desenvolvimento das emoções em todo o mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, algo que marcou bastante foram exatamente os desequilíbrios emocionais oriundos de uma guerra que deu sequelas para todos. Bem verdade, é no sabido que daí surge neurose de guerra, transtorno de estresse pós-traumático. E por sua vez, nos próprios Estados Unidos, começam a surgir novas concepções terapêuticas. A psicanálise é questionada, passa-se a ter uma visão clássica pela evolução das espécies. Ele escreveu a expressão das emoções do homem do homem e dos animais. Isto fez com que pela primeira vez nós pudéssemos diferenciar e perceber o primeiro passo de uma longa caminhada em termos do interior do homem, dentro da concepção, digamos assim, neurocientífica dentro do contexto social. E para falar de florais da vida, numa abordagem mais evoluída de todas as essências florais, porque Pierre Levy dizia que o grande problema da humanidade, eu digo que a grande
O século XX foi palco de duas grandes guerras. E, exatamente no momento do parênteses delas, em 1930, Eduard Bach surge e apresenta os Florais de Bach. Algo que poderia ir acabar